Mateus, capítulo 12, versículos 15 a 21. Mateus 12, 15 a 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Amém. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a entender realmente a Tua palavra. E transforma, Pai Santo, a nossa vida à imagem do Senhor Jesus. Fala, Senhor, ao coração de todos. Obrigado pela presença dos nossos visitantes, que eles se sintam amados e tocados pela Tua palavra. Que todos nós, ó Deus, tenhamos aquele espírito humilde, que ouve a Tua palavra com quebrantamento, com boa disposição de espírito. Senhor, faça a Tua obra nas nossas vidas e realize a Tua obra através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há um livro muito interessante do reverendo Boanerges Ribeiro, que o título é O Senhor que se fez servo. E é interessante você olhar nessa perspectiva, porque Jesus Cristo realmente é o Senhor e sempre foi e nunca deixou de ser. Mas ao mesmo tempo, Isaías diz que ele era servo sofredor. Isaías dedica boa parte a essa temática. Ele é o servo sofredor. Diz aqui o texto: eis aqui o meu servo que escolhi. Esse texto, do versículo 18 até o 21, faz referência a Isaías, profeta Isaías. Se nós queremos conhecer Jesus, nós precisamos ler não apenas os evangelhos, mas o Antigo Testamento. Isaías é citado o tempo todo no Novo Testamento. Jesus, ele ficou sabendo de uma trama contra ele. Os irmãos se lembram que no sábado os discípulos colheram espigas e comeram. E Jesus na sinagoga também no sábado curou a mão do homem que tinha sua mão ressequida, paralisada, atrofiada. Isso foi uma afronta direta à tradição judaica. Não uma quebra da lei, mas à tradição deles, ao rigor deles. Então diz o texto, que versículo 14, que os fariseus se juntaram, conspiraram contra Jesus e pensaram: como nós vamos tirar a vida dele? Veja, ao invés deles abraçarem Jesus, no sentido de acolher o ensino de Jesus, a pessoa de Jesus, eles se levantaram contra Jesus e pensaram: como nós vamos tirar a vida dele? Então Jesus, sabendo disso, versículo 15, ele se afasta destes homens, dessas pessoas que desejam tirar a sua própria vida. Não era o tempo ainda dele morrer.
E ninguém tira a vida do Senhor. É Ele mesmo que entrega a sua vida pelos pecadores. Mas isso no momento certo, no próprio momento de Deus. Portanto, nós temos aqui nesse texto o ministério de Jesus, o servo escolhido. Esse é o nosso tema hoje. O ministério de Jesus, o servo escolhido. Nós vemos aqui em primeiro lugar que o ministério de Jesus foi sempre submisso ao Pai. Ele curou, diz aqui, quando ele se afasta, muitos seguem Jesus, e ele cura a todos. Mas ele ordena que estes curados não proclamassem a cura, pelo menos não agora. Veja, não expusessem a publicidade. Ele curou, mas ordenou o silêncio. E nisso se cumpria então Isaías, diz versículo 17, para se cumprir, que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, essa ordem de Jesus para que ele não fosse exposto publicamente, cumpria o que estava escrito lá em Isaías. Como? Nós temos que ver aqui a própria profecia. Eis aqui o meu servo. Então veja que Jesus ele não quer ficar exposto à publicidade, porque ele está submetido ao Pai, no sentido de cumprir a vontade do Pai, não dos homens. Cristo não queria que ele fosse buscado, ele não desejava ser buscado por interesse material, físico ou político. Porque as pessoas começaram a buscar Jesus porque ele curava. Quem não quer ser curado de uma doença? Quem não deseja pão de graça? Quem não quer um rei que tire o jugo romano sobre Israel? Todo mundo queria, mas Jesus é muito mais que isso. Jesus é infinitamente mais do que a falsa igreja evangélica dos nossos dias tem apresentado. Venha nesse culto de libertação, como eles chamam, e você é curado, e você ganha mais dinheiro depois disso, e você ganha trabalho, e você ganha isso, e você ganha aquilo. Jesus não quer isso, e nunca quis. Porque o que essas pessoas estão buscando na verdade é mamon, porque estão servindo ao dinheiro, estão buscando dinheiro e não Jesus. Portanto, Jesus não queria essa exposição, como diz o versículo 16, porque facilmente, rapidamente, as pessoas se desviariam do foco que é Ele. E nós também devemos nos perguntar, por que eu estou aqui? No meu coração, qual é o real interesse da minha vida nesse lugar e nesta hora? É Jesus Cristo. João diz que chegou certo momento que as pessoas queriam fazer de Jesus rei. E ele escapava, ele fugia dessas situações, porque na verdade ele veio para morrer e ser crucificado. Tanto que causou muita frustração em muitas pessoas isso. Mas nós achamos que ele era o Messias. Como que agora ele vai morrer numa cruz? Como que o Messias ungido, o filho de Davi, pode morrer numa cruz? Por isso que os antigos crentes missionários, eles diziam assim: nós servimos a um Cristo crucificado. Jesus então ele não buscou satisfazer essa expectativa judaica do Messias, um líder político, alguém que libertaria e ofereceria novamente prosperidade para Israel. Jesus então é chamado de servo. Ele não atende à expectativa dos homens, ele busca fazer a vontade do Pai. Ele mesmo disse: estou aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Jesus é chamado de servo escolhido. Veja o versículo 18, que escolhi. Ou seja, ele foi prometido, separado, autorizado e capacitado para a obra. O meu amado, em quem a minha alma se compraz. Pouco tempo antes, o pai disse para o filho no dia do batismo: este é o meu filho amado em quem me comprazo, ou seja, em quem eu tenho prazer.
em quem meu coração se deleita, este é o meu filho. As palavras então do batismo confirmam Isaías 42, como se o Pai estivesse dizendo: este é o prometido, este é o amado da minha alma, este é o meu filho. O deleite do Pai é o Filho. Isso demonstra, irmãos, ainda mais o amor de Deus pelas nossas vidas, porque Ele não poupou o seu próprio Filho amado por nós. Antes, por todos nós, o entregou. Não existe nada mais precioso, valioso, rico do que o Senhor Jesus, e foi exatamente o Senhor Jesus que o Pai sacrificou em nosso lugar por nós. Jesus é chamado de servo, escolhido, amado e cheio do Espírito. Veja o versículo 18: farei repousar sobre ele o meu Espírito. Lucas capítulo 4, abra rapidamente por favor, diz exatamente isso. Como Deus homem que era, Jesus foi capacitado, e nós podemos colocar nesses termos, ele foi capacitado pelo Espírito para cumprir a obra, porque ele era Deus, mas ele era Deus homem. Veja, Lucas 4, versículo 18, quando Jesus está na sinagoga, ele lê justamente Isaías, versículo 17 diz, e versículo 18 coloca a citação: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que, ou seja, uma vez que está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas tudo começa lá em cima: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ou seja, Cristo realiza a sua obra como Deus homem, capacitado pelo Espírito. Veja também Atos, capítulo 10, versículo 37. Atos 10, 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus, aqui falando do Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja: farei repousar sobre ele o meu Espírito. A força, o poder, a origem, a manutenção do ministério do Senhor Jesus era exatamente o Espírito Santo. Como Deus homem, ele era um servo cheio do Espírito Santo. Diz o versículo 18, no finalzinho: ele anunciará juízo aos gentios. O juízo aqui é a mesma coisa que justiça. A justiça pela fé no Cordeiro, ou seja, conversão. A justiça da santificação, ou seja, a consagração. E a justiça final, eterna, a consumação do reino. Portanto, Jesus é chamado de servo. Ele é o servo escolhido, ele é o servo amado, ele é o servo cheio do Espírito Santo, e ele é o servo que proclama a justiça. Por isso que ele está plenamente capacitado para cumprir a vontade do Pai. Segundo, o ministério de Jesus foi marcado pela sua mansidão e humildade. Versículo 19: não contenderá. Se refere ao conteúdo das suas palavras, da sua postura. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Jesus era calmo. Ele não entrava em disputas o tempo todo com os judeus que ficavam o tempo todo em contenda com ele. Tem gente que parece, infelizmente, que gosta de contenda. Parece que o sujeito está sempre assim em contenda com ele mesmo, com os outros. É uma visão completamente negativa de toda a realidade, porque a própria pessoa tem problema interno, então ele vive a contender. Jesus não era assim, não contenderá. Ele repreendia,
Ele exortava, ele mostrava o erro, ele evangelizava, mas ele não era uma pessoa que sempre estava ali em contenda, em briga. Diz que ele era calmo. Quem vive a contender não está imitando Jesus. Quem parece que gosta de discórdia, e hoje essas redes sociais alimentam mais discórdia do que pacificação, e às vezes até contenda doutrinária, parece que a pessoa gosta de viver isso, parece que tem prazer na própria contenda, e ainda gosta de ficar falando para os outros as contendas que participou, que exerceu e etc. Diz o texto que Jesus não contenderá. Segundo, nem gritará. Se no primeiro fala do conteúdo das suas palavras, aqui fala sobre a forma. Ou seja, ele não veio para brigar, para arrebentar, ofender, explodir. Esse texto está dizendo que Jesus não era violento, agressivo, estourado ou nervoso. E se nós queremos ser discípulos de Jesus, isso significa não apenas entender o que ele disse, mas procurar viver como ele viveu. Nós precisamos parar, irmãos, de buscar contenda, gritaria, briga, violência. Agora você imagina a santidade do Senhor Jesus, era absoluta. O quanto ele se ofendia com o pecado do homem. Certamente ele se ofendia. Certamente ele era criticado, ofendido o tempo todo. As pessoas falavam mal dele, acusavam. Nós vamos ver posteriormente, ele é chamado de Belzebu, maioral dos demônios. Como que ele não contende? Como que ele não grita? Como que ele não se torna violento, briguento, nervoso e não explode? Porque ele está olhando para o Pai, não para os homens. Ele tem domínio completo. Por exemplo, ele está ali crucificado porque ele quer, porque ele quis, porque ele se entregou por nós. Mas um pouquinho da manifestação da sua glória já fez os soldados romanos caírem aos seus pés, como diz João. Ele tinha todo o poder, céus e terra, ele acalmou os mares, ressuscitou mortos, mas ele era calmo justamente por isso. A ira pecaminosa, essa contenda, essa gritaria, revela um coração orgulhoso, não dependente de Deus. O livro de Eclesiastes diz: as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Eclesiastes 9:17. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Tem muita gente gritando por aí. E tem muita gente ouvindo, porque a nação que não se volta para Deus, ela se torna tola. O próprio povo chamado povo de Deus, quando não ouve a voz dos sábios, ou seja, daqueles que têm a sabedoria do Espírito, ele se torna tolo também. E busca tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é mentiroso, tudo aquilo que é tolo, porque o tolo busca a tolice. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Quando a gente fala sobre praça hoje, a gente imagina aquele lugar com banquinhos, um parquinho de criança, alguma coisa assim. Mas a palavra praça aqui, e nem sempre a mesma referência que temos hoje é daqueles dias, porque não tinha realmente um local dessa forma. A praça aqui, literalmente, por exemplo, no grego é plateia, é o nome da palavra.
ele fazia uma referência a uma rua principal, o que nós chamaríamos mais ou menos de avenida principal. Uma rua, uma estrada larga, uma avenida principal. É a mesma palavra que aparece lá em Mateus capítulo 6. É diferente de ágora, por exemplo. Quando Paulo está lá fazendo suas viagens missionárias, ele vai para a ágora, que era a praça, no sentido das pessoas discutirem, venderem coisas. Aqui é outra palavra, é plateia, que é uma rua principal, uma rua movimentada. Veja, Mateus 6, versículo 5: quando orardes, não sereis como os hipócritas, ou seja, os mascarados, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, ou seja, eles gostam de orar quando são convidados, eles veem nisso uma oportunidade de aparecerem. E nos cantos das praças, plateia, ou seja, como se fosse essas ruas principais de São Paulo, Ipiranga, Avenida São João, a gente fica ali no canto, para pegar um movimento ali enorme de pessoas, para ele orar, falar para o maior público possível, ou seja, se apresentar, aparecer realmente. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O texto não está dizendo que é proibido pregar em algum lugar que seja movimentado. O texto está dizendo que Jesus não fez questão de pregar como se estivesse se apresentando como os fariseus. Ele não queria simplesmente parecer ser um grande teólogo, parecer ser alguém piedoso, parecer ser uma pessoa boa. Ele não queria parecer alguma coisa, ele queria pregar a palavra do Pai. Por isso que diz: nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Plateia é para fariseu, gente que gosta de falar o que fez, o que não fez, o que conquistou, o que não conquistou. Isso é para o fariseu que quer se aparecer. Jesus não fez questão disso. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Sem alarde, sem holofote, sem autogratificação. Porque a satisfação da alma do filho era o pai, assim como a satisfação da alma do pai era o filho. Quando nós estamos satisfeitos em Deus, irmãos, nós não precisamos de aplauso dos homens. Nós nem queremos isso, para nós isso é repugnante até. É um desgaste para nós receber algum elogio, porque Paulo diz: o que você tem que não recebeu? Se é que tem alguma coisa, recebeu. Nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. O ministério de Jesus foi marcado pela sua mansidão e humildade. E também o ministério de Jesus refletiu sua terna compaixão. Veja o versículo 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Isso aqui é uma metáfora, um símbolo de fraqueza e vulnerabilidade. Cana quebrada. Se refere então a uma pessoa que tem um jugo ali opressor, uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, literalmente uma pessoa quebrada mesmo. Ele não esmagará essa pessoa, nem apagará a torcida que fumega, versículo 20, ou seja, não apagará a luz que já está fraca. Aquela pessoa que já não tem ânimo mais, o ânimo se esvai, o ânimo vai acabando, é uma pessoa cansada, uma pessoa que não tem mais força para viver, sem fé, que não acredita em mais nada. Jesus, ao invés de chegar perto desse pavio fumegante que já está acabando e assoprar e acabar, pelo contrário, ele reacende a chama. Ao invés dele esmagar a cana que já está quebrada, ele restaura.
Ao invés de ele apagar a luz que já está sumindo da pessoa, do coração que já está se apagando, ele renova aquele coração. E uma das maiores necessidades da igreja dos nossos dias e das nossas vidas, irmãos, é reconhecer quem é uma cana quebrada. Quem é a pessoa que realmente está machucada, ferida e precisa de atenção, precisa do bálsamo do Senhor Jesus. É mais fácil viver para nós mesmos. É mais fácil cuidar da nossa própria vida. É mais fácil não se envolver com as canas quebradas. É mais fácil não se envolver com essas pessoas que não têm ânimo mais. Mas foi exatamente o que Jesus fez. Eu não posso dizer assim, eu quero imitar Jesus, então eu escolho essa parte, essa aqui eu não quero, escolho essa aqui também não quero, escolho essa. Ele não esmagou, ele não acabou com aquela pessoa que já estava quebrada. Ou seja, o vaso já está ali trincado. Ao invés da pessoa ajudar na restauração daquele vaso, vem e despedaça o vaso ainda mais. A pessoa quer voltar para Deus, para os caminhos de Deus, mas chega o outro e coloca culpa e carga e julga o opressor em cima da pessoa, ao invés de restaurar. O ministério da igreja é o ministério da restauração e não do julgo fariseu. Mas nós temos uma tendência que é terrível, Alguém vem contar o problema, uma pessoa que está machucada, ferida, etc., desanimada. A nossa reação pecaminosa, muitas vezes é a seguinte: isso não é nada. Eu já passei coisa muito pior. Eu não quero falar com aquela pessoa, porque aquela pessoa, ela é muito desanimada. E por vezes nós queremos apenas pessoas que são animadas, canas que não são quebradas. Agora você imagina o grupo que estava ao redor do Senhor Jesus: publicano, um zelote, prostitutas, Zaqueu, aí tem Pedro, tem toda essa gente, Galileu, ao redor do Senhor Jesus. Canas quebradas, aquela luz que já está se apagando e Jesus está reacendendo novamente. Quantas pessoas foram influenciadas pela minha vida esta semana? Canas quebradas e pavios já fracos, pessoas que estão desanimadas, com aquela luz fraca, está quase apagando. Quem você pode reanimar no Senhor? Que vida Deus está colocando na sua frente, para que você seja o instrumento de Deus na restauração dessa pessoa? Não esmagará a cana quebrada. Se ele quisesse esmagar, irmãos, ele realmente conseguiria. Pelo poder que ele tem e pela santidade que ele tem, nós não temos. Mas mesmo assim ele foi misericordioso com Pedro, Tiago, João, com todos. Não teve nenhum pecador que não se aproximou dele, que não foi acolhido por ele. Aquela mulher pecadora que os fariseus acabaram, queimaram com os olhares, Jesus disse: eu a perdoo e ela me ama muito, mais do que vocês. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Jesus veio trazer então força para o fraco e ânimo para o abatido. E se nós queremos seguir Jesus, é isso que nós temos que fazer. Não escolher, eu gosto dessa pessoa, daquela eu não quero nem ver porque fez isso, fez aquilo, uma pessoa muito depressiva, desanimada, eu fico perto dessa pessoa, eu já começo a me sentir mal. Não é assim. O que Jesus fez aqui? O que ele fez durante toda a sua vida? Ele então sabia trazer encorajamento para o coração arrependido. Ao invés de jogar aquela
aquela água, ao invés de acabar com o coração da pessoa, ele reacendia a chama da esperança, da fé e da vida. Até que faça vencedor o juízo, ou seja, até que ele mesmo vença. Na total dependência do Pai, sem força humana, sem exército atrás dele, ele é o vencedor. Ou seja, a vitória é sem grito, é sem esmagar, é sem quebrar, é sem aniquilar as pessoas. A vitória é pelo Espírito. Era totalmente diferente, ou seja, era uma desconstrução total do que o judaísmo da época esperava. Vem esse servo sofredor. Por isso que ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 5: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não é mais conquista da terra, herdarão a terra. Os mansos, os humildes, os servos, os pacificadores, os perseguidos, estes são os discípulos. O que antes era oculto, versículo 16, seria revelado, diz o versículo 21. No seu nome esperarão os gentios. O ministério de Jesus foi submisso ao Pai, marcado pela sua mansidão e humildade, refletiu sua terna e profunda compaixão e trouxe esperança para os perdidos. Veja o verso 21. No seu nome esperarão os gentios. Gentios, qualquer pessoa que não estava ligada à aliança, era considerado o pagão. No judaísmo desta época aqui de Jesus, o gentio era totalmente excluído da adoração. O judeu evitava, se estava chegando um samaritano, ele ia para o outro lado para não encostar, nem pisar no mesmo lugar que o samaritano. Não havia espaço para os gentios no judaísmo dessa época. E o perigo dos nossos dias hoje é nós mesmos, como igreja, rejeitarmos os perdidos, ao invés de acolhermos quem não tem esperança, quem está fora da aliança, cana quebrada, gente desanimada, perdida, mergulhada no pecado, sim, mas que quer conhecer a graça de Deus. Veja, os gentios, ou seja, os perdidos, os alienados, aqueles que estão fora da aliança, em Jesus encontraram esperança, porque o fariseu não dava, excluía. No seu nome esperarão os gentios. Veja o versículo 18, ele anunciará juízo aos gentios, e no versículo 21, no seu nome esperarão os gentios. Cristo é a esperança, e não importa onde a pessoa nasceu, o que ela fez, como ela viveu, o que ela faz agora, não importa. No seu nome esperarão os gentios, os pagãos, pessoas que estão fora da aliança, pessoas que estão totalmente fora dos caminhos do Senhor. Essa pessoa, ela pode voltar para o Senhor Jesus e receber o perdão completo, perfeito. Ele não vai esmagar, ele não vai triturar, ele vai receber a pessoa. Cristo então rompeu essas barreiras nacionais para a pregação do Evangelho. A essência da igreja é transcultural. A essência da igreja é evangelística, é acolhedora, é restauradora. Ele aceitou todas as pessoas que se aproximaram dele em arrependimento. Por isso que ele disse, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Normalmente a pessoa pergunta assim, o que eu preciso fazer?
A questão não é essa. É quem você precisa conhecer. Depois vamos falar o que você precisa fazer. Mas não se conquista Cristo. Nós somos conquistados por Ele. Ele simplesmente diz: vinde a mim. Não precisa, primeiro eu vou consertar a minha vida. Não, vá até Ele para que Ele conserte a sua vida. Não precisa acumular obras e obras e obras para depois ir até Jesus. Não, Ele diz: vinde a mim. E ir a Ele é ter a vida santificada, redimida e restaurada. Achareis descanso para a vossa alma. Vinde a mim, é como se Jesus estivesse dizendo: eu te recebo com amor, compaixão, perdão e graça. Ou seja, Jesus tem poder para restaurar a nossa vida e vivificar o nosso coração. Aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Ele é o nosso Salvador, porque nós somos perdoados, livres de condenação. Ele é o nosso Senhor, ou seja, nós somos servos, dedicados ao serviço. Ele é o nosso mestre, porque Ele nos ensina pelo Espírito. E Ele mesmo mostra como nós devemos viver. Portanto, veja quem é o nosso Salvador. Quem é o servo escolhido pelo Pai. Que nós sejamos mais parecidos com Ele. E que tenhamos o coração grato, porque Ele mesmo fez assim. Amém.